Olá pessoal, namastê a todos, muita luz, muita paz. É com grande carinho que nós estamos começando esta conferência online ao vivo para todos vocês, tá? Já dizendo assim que vocês poderão fazer as perguntas ao vivo, né? Às vezes a pessoa que está aqui pegando as perguntas, que é a Patrícia hoje, está rolando muito rápido as perguntas, começam a entrar quase 1000 pessoas aí, e dá uma mensagem, às vezes ela consegue pegar, ela pega a cola e tal, mas se não conseguir as suas perguntas, tenham paciência, tá, pessoal? Eu vou tentar, nessa palestra, tentar esclarecer o máximo possível para que vocês possam, então, ter consciência do que nós vamos falar hoje. Então, o tema hoje é a física dos planos espirituais. Eu recebi um certo desafio na minha vida, desde muito cedo, que era tentar explicar a espiritualidade através da física. É um exercício extremamente difícil. Por quê? Porque a física, ela se desenvolveu numa direção. Numa direção. E a espiritualidade foi para uma outra direção. Tá? A física foi buscar o conhecimento no mundo externo, no exterior, indo para galáxias, aquela coisa toda, né? E com aquela máxima do arquivo X, né? A verdade está lá fora. Claro, porque os cientistas da Europa estavam cansados do domínio da Igreja Católica, aquele domínio das religiões e tudo mais, né? Da questão do divino, do espiritual, nas mãos da Igreja Católica. E quando começa o Renascimento, os grandes cientistas, eles começam a ir contra todo o pensamento religioso da época. Tá? E aí eles tentam fazer uma revolução e separar-se completamente ciência de espiritualidade. E isso aconteceu então. E a verdade, então, foi buscada através do conhecimento da mecânica clássica newtoniana, todas as leis de Galileu, Johannes Kepler, todo mundo fazendo as grandes revoluções do conhecimento, rompendo definitivamente com o domínio da igreja. Tá? Todos os grandes cientistas, vocês sabem, sofreram muitas repressões da igreja, muitos foram queimados na fogueira por heresia, por tentar trazer um conhecimento verdadeiro e científico para a humanidade. Ok? Então, a espiritualidade hoje, ela não é aceita pela ciência. Hoje a grande inquisitora do século XXI, do século XX, do século XXI, é a ciência. Então, se a ciência não dizer que é assim e é assado, não existe. Ok? Então, todos os fenômenos paranormais, vida após a morte, as cidades astrais, toda uma situação fora da matéria, tem que ser explicado dentro de uma linguagem científica, senão a ciência não aceita. Mas tem um problema, tem um porém aí. Isso não é uma coisa tão simples de se fazer. Pegar a espiritualidade e trazer numa linguagem matemática, numa linguagem científica. Ok? Então, eu aceitei parte desse desafio e tentei construir uma teoria baseada na mecânica quântica e na teoria da relatividade de Albert Einstein, fazendo uma fusão entre as duas. Para isso, você tem que entender um pouco de teoria quântica de campo, que é uma matemática sofisticada, é uma teoria sofisticada. Mas nesta palestra, então, eu vou tentar simplificar a matemática ao máximo, tentar deixá-la bem degustável, deixá-la a nível colegial até, tá? Não entrar em nenhuma integral, derivada, parcial, aquelas maluquices, que quem quiser saber disso, vai lá assistir. Eu tenho um seminário com 8, acho que é conferências aí no YouTube, gratuita para vocês, que é um curso de introdução à mecânica quântica. Aí você vai ver o que é matemática para macho mesmo, tá? Então, aí vocês vão lá, quem quiser mais detalhes, tudo. Então, essa é uma palestra para céticos, viu? É uma palestra para céticos, para quem não acredita em vida após a morte, para quem não acredita na espiritualidade, e a gente vai começar a conversar com bases científicas de como a gente vai fazer isso. Então, veja bem. Todos vocês espiritualistas já devem ter assistido o filme Nosso Lar, né? Aquelas cidades astrais, com toda a tecnologia, com toda uma estrutura. A vida após a morte. A pergunta é, onde fica isso geograficamente? De que material é feito aquelas construções, aquelas naves, aquelas casas? De que matéria é feito o espírito? Por que os nossos 5 sentidos não interagem com o espírito? Por que a gente não vê o espírito? Por que o espírito não interage com essa matéria aqui? Por que ele atravessa essa parede e tal? Que explicação científica nós temos que dar para isso? Então, vocês vão ver que é um exercício mental complexo, mas nós aceitamos e vamos lançar a base e a semente desse processo. Tá ok? Então eu quero que vocês acompanhem comigo
porque eu tive que desenvolver uma nova teoria astrofísica sobre a astrofísica do espaço, né? Do espaço-tempo, da matéria no universo e a estrutura de planetas e de estrelas. Então, veja bem. Classicamente, nós temos, né, que a estrutura de um planeta, ele tem a crosta terrestre, a parte sólida da Terra, no caso a Terra, né? Nós temos a crosta, depois que essa parte é uma casquinha de ovo, né, em relação ao tamanho da Terra, que é sólida, e lá dentro nós temos o magma, o manto, o núcleo terrestre, aquela coisa toda, muito quente de rocha derretida. Entendeu? Então a parte praticamente sólida do nosso planeta tem uns 40, 50, 70, 100 quilômetros, dependendo da situação, né, de espessura, ao longo, né, boiando nesse magma. Ok? E em volta da Terra nós temos a atmosfera terrestre, né? Nós temos até a atmosfera terrestre que se estende até uma certa altura com relação à superfície da Terra. Ok? Se estende até uma altura, que são os gases que compõem a atmosfera terrestre, né? Nós sabemos que é basicamente nitrogênio, oxigênio e outros gases aí no meio da história, né? Ok? Então, isso é a visão mais comum, né? Agora a pergunta é, se é assim a Terra acaba aí, terminou aí, onde ficam as cidades astrais? Vocês se lembram que eu dei uma palestra aqui para vocês sobre dimensões gratuita e eu proibi vocês falarem em outras dimensões? Tá? E está proibido ainda, tá? Eu vou provar para vocês que tudo isso se encontra nessa dimensão, que outras dimensões não existem. As dimensões são dimensões matemáticas. Eu já expliquei isso outras vezes, tá? Entendeu? Então, onde ficam as cidades astrais? Primeira pergunta que nós temos que responder. Segunda pergunta, né? Do que material é feito? Né? De que matéria é feita, vai? Ou são feitas, vamos colocar assim, porque são feitas as cidades astrais. Né? Ou seja, que tijolo que o cara usa lá, né? Para construir cimento, mar, concreto, como é que ele vai fazer aquelas construções? Da cidade nosso lar e outras coisas mais. Terceira pergunta. De que material é feito o espírito, né? É feito o espírito. Tá? E 4, por que a física até hoje não detectou nada disso? Não detectou nada disso. Então, é claro, você não vai convencer um físico, né, de que existe vida após a morte, que existe uma cidade astral, uma puta sociedade funcionando aqui em volta da Terra, se você não criar uma teoria, não criar uma experiência que possa medir isso, que possa levar as pessoas a compreenderem isso. Tá? Esse exercício não é tão simples, não. Tá? Essa é uma tese aí de mudança de paradigma na civilização como um todo. Tá? Então, vamos tentar enfrentar esse problema. Hoje em dia existem umas perguntas que a ciência sabe, os físicos sabem que existem em astrofísica e cosmologia, né? E é uma incógnita em cima disso. Então, duas coisas importantes. Primeiro, energia escura. E outra, matéria escura. Tanto a energia quanto a matéria escura, todas as vezes que o físico usa a palavra escura,
ou buraco negro, ou negro, tá? Para se referir a um determinado campo de estudo, a tradução é: não sei nada sobre o assunto. Ou seja, toda vez que energia... O que é energia escura, professor? Não sei, ninguém sabe, nem os físicos sabem, por isso que eles chamam de escura. Matéria escura. O que é matéria escura, professor? Não sei, nem os físicos sabem. A única coisa que os físicos sabem é o seguinte: quando eles foram medir a massa da galáxia, fazer uma medida através de processos indiretos, certo? Cálculos matemáticos indiretos que a gente faz a medida, deu uma zebra. Apareceu uma massa tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que não era compatível com o número de estrelas, com gases interestelares, com planetas, luz e tudo que a gente conhece de matéria dentro da galáxia. Dava um absurdo, né? Uma coisa de 70%, 80% a mais. Então ninguém entendia que tipo de matéria era essa que estava sendo medida. Porque o número de estrelas da nossa galáxia é avaliado, tem uma probabilidade de ter tanto de matéria que a gente conhece, mas praticamente 80% de uma outra matéria, de uma outra coisa que a gente não sabe o que é, onde está. Entendeu? Então, essa avaliação indireta chamou a atenção dos cientistas para que existia uma outra substância, uma outra matéria que não era percebida, não era conhecida de forma direta, nós não sabíamos aonde estava ela, a gente acha que permeia toda a galáxia, né? E também vai permear todo o universo de uma forma geral, quando você mede em termos astrofísicos o universo em geral, e existe essa matéria oculta, que ninguém sabe onde está, e ninguém sabe detectar, e não tem como detectá-la diretamente até hoje. Então aí vem o Lala e lança a teoria dele. E se essa matéria que eles estão procurando, que eles chamam de matéria escura, for exatamente a matéria que compõe o espírito, que compõe as cidades astrais, que compõe toda uma estrutura oculta que está em volta dos planetas, e que a física não consegue interagir, não consegue criar uma medida, e não consegue ainda perceber a existência dela. E dá para fazer um cálculo estrutural e perceber que só essa matéria em volta dos corpos celestes, em volta dos planetas, dá para sim compor, porque a matéria em termos de espaço, em termos de dimensões, ela é muito grande, ela ocupa um espaço muito maior do que o planeta Terra. Então a matéria que compõe o invisível, como a gente chama, é muito maior em quantidade, em volume, né, do que a matéria compacta da dimensão atômica que a gente vai interessar. Então, nós já vamos supor, para estudos aqui, olha, guardem essas perguntas que nós vamos ter que responder todas elas. Né? Então nós vamos fazer o seguinte. Tá? Então eu vou lançar uma teoria aqui, prestem atenção. Tá? Eu vou lançar uma teoria de que existe, então, o planeta Terra, agrupado, toda a matéria, ela forma um planeta redondo, porque ela está submetida a uma força gravitacional, e essa força gravitacional é uma força de atração, então toda a matéria é atraída para o centro desse planeta, criando uma estrutura esférica. Então, se nós tivéssemos ao redor da Terra um outro tipo de matéria qualquer, tá? Que a física desconhece, que não é a atmosfera, tá? Uma matéria muito mais sutil, ela também estaria sujeita às forças gravitacionais, porque quando se mediu a galáxia, ela também tem a ver com as forças gravitacionais, ela foi levada em consideração. Então, ela também é atraída por forças gravitacionais para o centro, esse tipo de matéria, ok? Então a matéria existe, ela está aqui, só que a física desconhece essa matéria, não tem nenhuma teoria sobre ela. Quem vai lançar uma teoria sobre essa matéria ao redor dos planetas é o Titio Lala. Ninguém fez isso até hoje. Por isso, esse meu trabalho é complicado, ele é complexo. Ok? Tem várias maneiras de a gente fazer isso. Eu vou tentar fazer um resumo nesta aula aqui para vocês. Ok? Então, para explicar, e é dessa mesma matéria aqui que é feito o espírito, tá? O espírito é fabricado com essa matéria, e todas as construções, e todas as cidades astrais também é feita com essa mesma matéria. Então hoje eu vou me limitar a não falar da consciência, não falar do espírito, não falar da vida. Eu vou falar sobre isso num curso que nós estamos organizando aqui, que começa segunda-feira, são 10 aulas, todas as segundas, que é chamado Salto Quântico da Consciência. Então nesse curso nós vamos trabalhar intensamente com a consciência, com o espírito, com a alma, no sentido de entender ela dentro desse contexto extradimensional. Ok? Ok? Mas eu estou falando que essa matéria aqui,
ela não está em outra dimensão, ela está aqui em volta da Terra. Da mesma forma que os espíritos, quando eles entram, ficam na sala aqui no nosso lado, ele está aqui nesse mesmo lugar, está dentro dessa sala. A única coisa é que os meus sentidos não percebem ele. E essa matéria, eu passo a mão aqui, não sinto nada, eu atravesso o espírito com a minha mão. Essas duas matérias, presta bem atenção, se você passar a sua mão muito devagar, muito rápido no ar, você sente um vento de oxigênio, você sente a presença do ar. Mas se você passar a sua mão bem devagarzinho, é como se no espaço não existisse nada. Entendeu? Então essa matéria que eu estou falando, ela é muito mais sutil que o próprio ar, que o próprio oxigênio, que o próprio nitrogênio, que a atmosfera. Ele é muito mais sutil. Por isso não pode ser percebido. Mesmo quando eu passo, a minha mão atravessa essa matéria não interage diretamente com essa matéria muito densa aqui. Ok? Então essa matéria seria então parte da estrutura dessa matéria escura que os físicos não detectam. E que estaria, por questões gravitacionais, em volta de corpos celestes. Tá? Se a matéria ela é atraída por campos gravitacionais, mesmo que se chegue mais uma quantidade muito grande dessa matéria, causa uma força gravitacional consistente. Tá? Então, nós vamos partir deste princípio aqui para discutirmos essa questão. Então agora, eu vou ter que fazer o seguinte com vocês. Eu vou ter que apagar isso aqui e vou ter que lançar a mão, né, do início da física quântica. Então a física quântica em 1900, né, o físico Max Planck, ok? Ele, estudando a radiação de corpo negro, ele chega a essa conclusão, que a energia emitida por corpos aquecidos seguia uma relação direta com a frequência. Né? E essa energia era medida através do pulso eletromagnético que essas radiações emitiam. E o interessante disso é que ele percebeu que essas radiações eram emitidas em quantidades definidas, em pulsos. Claro que na época ele não entendia por quê, só depois com a teoria de Niels Bohr sobre a estrutura atômica do átomo de hidrogênio é que pôde-se entender por quê que essa energia eletromagnética era emitida em pulsos, em pacotes definidos como quantas. Então, estava definido o quanta de energia. Né? Então, todo mundo já estudou isso. Essa aqui é uma coisa que até nos colégios, antes de fazer cursinho para faculdade, vocês têm que saber. Ok? Muito bem. Aí todos vocês sabem, né, que Albert Einstein, em 1905, Albert Einstein publica a sua teoria da relatividade, onde a mais famosa equação da relação entre massa e energia é construída, chegando à conclusão que a energia que carrega um objeto material de massa m é igual a mc ao quadrado. Ok? Então, quando essa massa está em repouso em relação referencial, tudo bem. Tá? Então, quando Einstein, né, desenvolveu uma teoria do efeito fotoelétrico, Então, o Albert Einstein ganhou o prêmio Nobel por causa disso. É interessante que o Einstein ganhou o Nobel por essa teoria e não por essa, pela teoria da relatividade. Né? Porque a teoria da relatividade na época era tão assim nova, tão inovadora, que os físicos não entendiam ela direito. Então ninguém deu o prêmio Nobel para Einstein por causa dessa teoria, mas deu por essa que era mais consistente, mais lógica, racional, e ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Mas o que ele fez na teoria do efeito fotoelétrico que eu vou usar na minha teoria? O Einstein percebeu, né, que um corpo, quando ocorre uma transição eletrônica, solta um pulso de energia eletromagnética, que segundo Max Planck é H vezes a frequência. Esse pulso eletromagnético, né, quando atingia uma superfície, né, um raio de luz atingia uma superfície com uma frequência, com uma energia característica, dependendo do material específico, ele arrancava elétrons da superfície. Ele provocava um deslocamento de elétron, causando uma corrente elétrica, um I. Aí, o Einstein teve que construir uma teoria, como é que um fenômeno ondulatório
ondulatório consegue interagir com uma partícula, que é o elétron, sendo ele uma partícula sólida. Como que um objeto ondulatório interage com outro que não é ondulatório? Porque na teoria clássica você sabe que se eu tenho duas bolas de bilhar, né, elas batem umas com as outras, se chocam com velocidades diferentes, né? V1, V2, aqui corpo 1 e corpo 2, quando eles se chocam é uma troca de quantidade de movimento, de energia, de impacto, só isso. Mas no caso, não existia uma teoria de como uma onda se choca com um objeto sólido e troca a quantidade de movimento. Então, aí o Einstein, né, ele vai criar uma teoria e vai chamar isto aqui, pela primeira vez, desse pulso quântico de energia eletromagnética, ele vai chamar de quanta. E ele vai chamar de um pacote. Ele vai chamar de uma partícula de luz. Olha só que louco, ó, uma partícula de luz. Que mais tarde não foi o Albert Einstein que batizou esse quanta de luz de fóton, tá? É um outro carinha que batizou esse quanta de luz com a palavra fóton, ok? Então, agora nós tínhamos duas coisas interessantes. Nós tínhamos o elétron com uma massa m e nós tínhamos um fóton sem massa, que o fóton não tem massa, interagindo e trocando quantidade de movimento. Isso para a física era uma coisa meio complicada explicar isso daí. Tá? Como que um objeto sem massa interage com um objeto com massa e troca a quantidade de movimento e arranca elétron e tudo mais. Então a física quântica estava no começo, estava se discutindo a ideia do conceito partícula-onda para os objetos quânticos. Então aí o fóton, o elétron, o próton, o nêutron, quarks, tudo essas coisas todas foram consideradas partículas quânticas que tinham e interagiam de forma dual, né? A experiência das fendas, depois difração de elétron, difração de Young, vocês já viram em outros aulas de física e clássica até em colégio. Então, na verdade, essas duas interações se tornam complicadas, tá? Então a ideia foi essa. Aí vem um cara que é o meu ídolo na física, tá? Que fez a base da física quântica toda moderna, tá? Que é da onde eu vou partir para construir a minha teoria, que é um cara chamado Louis de Broglie, um francês, que não era físico, ele era professor de história, olha só que louco. E o irmão dele, Maurice de Broglie, que era físico. E ele era professor de história, mas ele adorava a ciência, ele adorava essas coisas, e se meteu em estudar isso. O bom, sabe por que a coisa voltou? Porque ele era professor de história, ele começou a olhar a coisa de um outro jeito. Ele não olhava como os físicos. Então os físicos parecem ter uma visão meio quadrada para olhar o mundo, e o cara que era de fora, eu estou vendo isso aqui diferente, de jeito diferente, eu vou construir diferente. Então, ele começou a construir uma ideia diferenciada do que eram as partículas, o próton, os elétrons, os nêutrons, e principalmente numa época que não se conhecia, né, a ideia de próton, nêutron ainda, bem antes disso, né? Mas tudo bem. Então vamos partir do princípio de que o Louis de Broglie, ó, Louis de eu acho que deve ser de Broglie, acho que escreve assim, Broglie, não sei se mas se eu errei o nome, tá bom, tanto faz. Tá? É por aí. O que ele vai pensar? Ele vai pensar o que é o elétron. Se ele é uma onda, o que ele é? Então vamos imaginar um conceito, né? O elétron, vamos imaginar a carga do elétron. Então a carga do elétron, que todo mundo sabe que o elétron tem uma carga negativa e vale um valor em coulombs. Então se você tem o elétron aqui, e ele gera ao redor dele, em 3D, um campo elétrico. E, segundo a lei de Coulomb, né, esse campo elétrico gerado pelo elétron é uma constante, giz americano, vezes a carga sobre a distância ao quadrado. Essa é a famosa lei de Coulomb.
Mas essa fórmula, ela diz que esse campo magnético, esse campo elétrico gerado pela partícula, ela se estende praticamente até o infinito. Não é? Agora a pergunta é, o que é esse campo ao redor da partícula? Né? Por que a partícula gera esse campo e interage a uma distância enorme? Como as massas criam o campo gravitacional, ou existe o campo magnético, né? Mas os físicos foram fazendo experiências e entenderam que não existe campo elétrico e campo magnético. Só existe uma única coisa chamada campo eletromagnético. Ok? É uma coisa só. Mas, então, era a dificuldade de você pegar esse campo eletromagnético, gerado pelas partículas, cargas elétricas em movimento, gerando o campo magnético. Ok? E se a partícula acelerasse, ela irradiava. Todos esses fenômenos eram conhecidos. E o que tem a ver isso com o campo gravitacional? O que tem a ver o campo gerado pela partícula, o campo elétrico e o campo magnético, com o campo gravitacional? E antes, James Clerk Maxwell já tinha descobrido que o fóton, ou a radiação eletromagnética, ou seja, ou a luz é uma radiação eletromagnética. Uma onda eletromagnética irradiando no espaço sem partícula. Né? Sem uma carga gerando esse pulso eletromagnético. É uma coisa muito louca essas coisas. Então, o século XIX, bicho, o século XX foi o século das grandes inteligências, das grandes descobertas, né? De gênios abrindo as portas para o futuro. Hoje nós não temos a mesma coisa não, tá? Hoje a física está estagnada, ninguém vai para frente. Tá? Tudo que você vê hoje de moderno na tecnologia é a aplicação dessa física quântica desses caras do começo do século XX. Bom, então, o de Broglie imaginou que esse campo se estendesse. Aí, vamos lá ver o que o de Broglie fez. Então, o de Broglie, ele imaginou que se o elétron é uma partícula que oscila, é um objeto que oscila, né? Então ele imaginou um elétron assim, ó. Um elétron que é uma entidade ondulatória que se estende até o infinito. E onde a amplitude é mais intensa, nós temos a característica sólida do elétron. Mas só que isso é em 3D, tá? Eu estou desenhando numa dimensão só na lousa, mas isso está acontecendo em 3 dimensões. A partícula, ela se estende até o infinito. E ela é muito mais concentrada num determinado ponto, onde a frequência oscilacional dela é maior. Agora, a grande pergunta que vocês faziam é o que é que oscila? Poxa. Aí que vem o Albert Einstein. O Albert Einstein, ele vai tentar criar uma teoria, né, que é a chamada teoria geral da relatividade, que é uma teoria para tentar incluir as duas teorias, a teoria eletromagnética e a teoria gravitacional numa única só. Fazer uma teoria de campo unificado. Tá? Mostrar que tanto o campo elétrico quanto o campo magnético e o campo gravitacional, eles interagem, eles são a mesma coisa, na verdade. Né? Então, o Einstein falou o seguinte, a teoria de campo de Einstein, ela vai dizer o seguinte, antigamente as pessoas estudavam a partícula e o campo. O Einstein falou assim, olha, vocês estão errados. A única coisa que existe é o campo. É uma entidade que ele chamou de campo, que permeia o universo inteiro, o cosmos inteiro. E o que são as partículas? As partículas são condensações locais desse campo. Mas como ela se condensa? Desse jeito. Então quando o campo começa a vibrar, oscilar, aparecem as partículas. E é muito engraçado que o elétron, a gente chama ele de partícula fundamental, ninguém conhece, ninguém consegue identificar, ou seja, diferenciar um elétron de outro. Todos os elétrons são iguaizinhos, feitos em forma. Eles têm a mesma carga, a mesma massa, a mesma característica. Assim também o próton e o nêutron. Ele tem a mesma massa, embora o próton e o nêutron a gente possa dividir ele em partículas menores, que são os quarks, né? Mas vamos esquecer um pouco, senão vai complicar a cabeça de vocês com essa história de quark. Vamos pegar o elétron, que ele é indivisível, ele não tem quark, né? Ele é ele. Para estudar ele, e a partir dele todas as outras teorias se interpretam para as outras partículas. Tá? Então, olha que interessante. Então a nossa partícula vai ser o campo, agora nós vamos mudar. Então
Então você tem que pensar tudo em 3D, tudo está acontecendo em 3D no espaço. Então eu tenho em 3D, eu tenho o campo, vamos supor que o campo está linear aqui, ó. Ele não vibra, ele está permeando o espaço-tempo todo. De repente, esse campo, por a questão, ele começa a fazer uma pequena oscilação específica e é característica de uma partícula chamada elétron. Aí nesse mesmo campo eu tenho outro tipo de objeto sendo adensado que tem a característica de próton. E uma outra partícula está sendo adensada com características de nêutron. Só para simplificar as coisas. Ok? Aí vem o Albert Einstein e diz que esse elétron ele tem uma energia que é igual à massa dele vezes a velocidade da luz ao quadrado. A energia desse próton é a mesma coisa, né? Que é do elétron, é igual à massa dele, do próton, vezes c ao quadrado. E aqui a energia do nêutron é igual à massa vezes do nêutron, né? Vezes a velocidade da luz ao quadrado. Bom, aí o de Broglie vai fazer um lance muito louco. Ele vai, mas se é onda, partícula, se é partícula, onda, tudo, eu também posso aplicar essa equação do coisa aqui para isso aqui. Então essa energia interna do elétron, ela está em forma de uma frequência de uma onda vibracional. Se ele está em forma de uma onda, eu posso escrever essa equação. Então essa energia do elétron também pode ser escrita H vezes a frequência. A do próton também, né? Só que agora você não põe massa, você põe H vezes a frequência, né? E essa energia do nêutron também pode ser H vezes a frequência. Ó, tudo aí não foi eu que fiz, tá? Isso aí é o de Broglie. É o grande de Broglie, que é o meu ídolo na física quântica. O meu ídolo na física quântica não são os que vieram depois dele, não, sabe? O pessoal que veio depois dele começou a deixar ele meio de lado, as ideias dele de lado, e começaram a desenvolver uma outra linha de pensamento. Tá? O Schrödinger, né? Outros caras lá, os que a gente chama, o pessoal da escola de Copenhague, lá começou a deixar ele meio de lado. Mas ele fez a base de tudo. Agora ele vai fazer uma coisa muito interessante aqui. Presta atenção. Vou até escrever aqui. Ele falou assim, se as duas coisas são iguais, por que eu não posso igualar essas duas equações? Então lá vem o Newton, ele fala assim, ó, então, essas duas equações são iguais. Então eu posso dizer que mc ao quadrado é igual a h vezes a frequência. Ok? Logo, a massa relativa a uma partícula é igual a h vezes a frequência sobre c ao quadrado. Então, essa aqui, de Broglie fez e foi estudar a quantidade de movimento das partículas, de um fóton e tudo mais, tal, ok? Muito bem. Então aí, agora vai entrar o titio Lalá. Vocês sabem que até hoje ninguém definiu massa direito. Os grandes reatores lá suecos que estão lá, eles estão tentando encontrar o conceito real de massa. Porque quando o Newton criou a ideia de massa, é um puta de um chute que não significa nada. Criar a ideia de massa inercial, massa gravitacional, que é uma outra definição, não vem a discussão agora. Né? Mas Newton não sabia o que era massa. Era um coeficiente angular da reta das medidas que ele fazia lá. Né? E então nós vamos entender, e muitos acreditam que massa tem a ver com matéria, com onda de matéria, tal, aquela coisa toda, o conceito do que seja matéria. Eu vou provar que o espírito é matéria. E você não toca, não vê, não olha, é matéria. Tá? Então, muito bem, isso o de Broglie fez. Agora, o que o de Broglie não fez é que o Lalá vai fazer agora. Porque eu estou procurando uma coisa que eu sei que existe, como eu sou um sensitivo, sou um médium desde criança, eu sei que existe espírito. Eu sei que existem as cidades astrais. Esse é o mundo espiritual. Então, o grande desafio é eu pegar essa coisa que empiricamente ou experimentalmente eu sei e transformar numa linguagem que a ciência possa aceitar. Tá? É claro que os ETs, a matemática deles é outra. Se pegar a matemática deles e trazer aqui, os físicos vão demorar 1000 anos para entender. Nem a linguagem eles vão entender. Então, não adianta pegar o ET e deixar o ET escrever a teoria. Ninguém vai entender nada.
Então, primeiro você tem que fazer uma linguagem. A nossa física ela tem que ir devagarzinho, uma coisa atrás da outra, conhecimento sobre conhecimento. Se você traz uma coisa muito avançada, ninguém entende. Né? Então, vamos lá. Olha o que eu vou fazer. Olha a pergunta que o Lala fez. Veja se eu tenho razão ou não. A pergunta é, por que a massa do elétron é sempre a mesma? Essa é a pergunta. E vou fazer outra pergunta. Por que a carga do elétron, né, é sempre a mesma? Todos os elétrons têm a mesma massa. E todos os elétrons têm a mesma carga. É como se ele fosse feito em forma. Uma ordem cósmica lá falou, o elétron você vai ser desse jeitinho aqui, com esse tamanho, com essa massa, com essas características. O próton é a mesma coisa. Você junta tantos quarks aí, dá o próton, tem a mesma massa, a mesma carga positiva, mas a mesma carga. É como se eles fossem feitos em forma. E claro, se eles têm sempre a mesma massa, eles têm sempre a mesma energia. Claro, quando essa energia é medida num referencial de repouso. Muito bem. A energia deles é mc², ou H vezes a frequência, quando você trabalha ele com a forma ondulatória e pega a média da frequência em relação com a média de onda que ele está vibrando ali. Então, é como se o elétron tivesse uma fotografia perfeita, uma frequência característica perfeita de oscilação, né, numa média, né, porque você pode ter uma partícula oscilando, uma intensidade maior e um comprimento de onda associado a ele. Todo objeto ondulatório tem comprimento de onda, tem frequência, tem amplitude da onda, tem todos esses valores característicos de uma onda. Muito bem. Então, o porquê da massa do elétron ser sempre a mesma? Então eu falei assim, eu comecei a pensar, puxa, será que não tem um outro elétron? Outro elétron, igualzinho, com uma massa diferente? Se tiver uma massa diferente, né, é óbvio que essa equação também, se aqui é E1, né, a energia normal do elétron, eu perguntei, será que não existe um E2, que existe uma massa M2 vezes uma frequência F2? Que também seria um elétron? Será que não existe um outro elétron cuja massa associada a ele é 3 e vibrando numa frequência 3? O que significa eu fazer essas perguntas? Vocês sabem? Hã? Vamos ver se vocês conseguem raciocinar comigo. O que é energia no espectro da física quântica? A energia é tudo na física quântica. Então, todos os físicos compreenderam uma coisa interessante. A energia ela é quantizada no átomo. Certo? Então, a energia é quantizada. Tem as camadas K, L, M, N, que são os níveis quânticos do átomo de hidrogênio. E nós temos subníveis, né? S, P, D, F, que são os orbitais, que são níveis quânticos da onde o elétron pode ter uma probabilidade de ser encontrado naquelas regiões ali. Porque não existe mais órbita, tá? Ninguém fala mais de órbita, a gente fala orbitais, que é a probabilidade de você encontrar o elétron ao redor de uma estrutura atômica, de um núcleo atômico, tá? Então, muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar para uma característica mais fácil de ser matematicamente entendida por todos vocês, e nós vamos chegar lá no plano espiritual já já. Não fique nervoso, não. Estou sendo o mais simples possível e tentando ser o mais didático possível para vocês entenderem isso. Então, quando vocês vão estudar o átomo de hidrogênio, vocês têm lá níveis de energia. Tá? Você tem o estado fundamental, que eles vão chamar de E0, onde o elétron está lá bonitinho, na órbita do elétron. Isso aqui é o nível de energia, não tem nada a ver com a geometria, né, da coisa. Quando o elétron ganha energia, você dá energia para ele através de injetar fóton, através de injetar calor, ele salta para cá.
Isso aí seria o salto quântico, tá? Por que é o salto quântico? Porque ele não tem essa intermediação, ele não está aqui. Ou ele está aqui, ou ele está aqui. Ele não existe nesse intervalo. Não é um salto como um salto quântico que você salta, você vai ver ele passando no ar e indo para outro lugar. Não. O salto quântico é assim, o elétron some aqui e aparece aqui. Ele não existe nesta região. Tá? Ele não pode existir. Então ele simplesmente aparece aqui em cima. E assim por diante, ele vai dando esses saltos quânticos. Até existe um nível de energia que ele se liberta do átomo e vai embora. Ele vira elétron livre, né? Ele escapa, vai embora. E todas as vezes que o elétron perde energia, ele desce. Ele salta para outros níveis. Todo mundo sabe que para saltar de um nível, voltar para cá, ele perde um fóton, cuja energia que ele perde é a diferença, né? Se aqui ele vai chamar de E1, E2, E3, todos vocês sabem, né? Que o elétron perde um fóton, né? Cuja energia associada a ele, né? A energia dele é o ΔE, que é o E, sempre é o E3 menos E2, tá? É a energia que ele carrega. Muito bem, eu fiz uma coisa semelhante, porque isso aí significa quantizar a energia de um elétron orbital, tá? Mas energia cinética dele, tá? Não é energia interna dele, não. A energia interna nunca muda. A energia de massa dele. Bom, então veja bem. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma coisa que nunca ninguém fez. Eu vou quantizar a massa do elétron. Eu vou quantizar a energia interna do elétron. Olha, eu vou quantizar, ó, a energia interna do elétron. Aquela energia que ele está oscilando, né? É aquela energia associada a uma oscilação de campo. Que essa energia é igual a H vezes a frequência. Que é também mc ao quadrado. Mas dizer isso é a mesma coisa que quantizar a massa. Eu vou brincar aqui porque a energia ela é diretamente igual. Eu posso até criar um sistema de unidade na equação de Einstein, onde eu posso escrever que E igual a m, onde o C vale 1. Posso criar um sistema de unidade e fazer isso. Aí eu sei que E e massa são a mesma coisa. Então, se eu estou criando uma quantização de energia interna, eu estou criando uma quantização de massa indiretamente. Esse é o raciocínio matemático. Então veja bem o que o Lalá fez. Eu fiz exatamente isso. Ó. Presta atenção. Eu criei níveis de energia para a massa. Ninguém fez isso até hoje, nenhum físico fez. Vocês vão ver onde eu vou chegar. Então, eu vou chamar esse nível aqui de E0, E1, E2, E3, tá? E vou até colocar um amarelinho aqui, ó. E vou chamar de E menos 1. E menos 1, tá? Ok? Isso aqui eu posso criar até um nível E enésimo. E aqui, lá para cima, né, um E menos enésimo também. O que eu quero fazer com isso? A massa do elétron aqui, é aquela fórmula que nós aprendemos, né? H vezes a frequência sobre C ao quadrado. Mas como H e C ao quadrado é uma constante, você pode dizer que a massa M0 é igual a uma constante vezes uma frequência F0 também, tá ok? Então essa é a formulinha. Eu vou dizer que existe um outro elétron estabilizado numa frequência muito mais baixa, que é o M, o famoso M1, que é igual a mesma constante vezes uma frequência F1. E vou dizer que tem outro também, né? Que é a mesma constante é a mesma vezes uma outra frequência, só está mudando a frequência. M3 é uma constante vezes a frequência F3. E uma massa genérica, que é a constante vezes uma frequência genérica. É claro, você sabe que você só pode baixar a frequência até o número 0. Zerou, você tem aquele campo inexistente de partícula. A partícula se funde no próprio campo. Ela para de oscilar o campo e ela se transforma no próprio campo.
Então, quando a frequência é zero, porque a oscilação é assim, ó. A frequência é muito baixa, a frequência é muito alta, a frequência é muito baixa. Até a frequência, quando que a frequência é zero? Para, nada oscila. Eu tenho uma frequência zero. Bom, olha só o que o tio Lula lá fez. Então, vamos tentar entender, em um desenho do de Broglie, como é que fica esses elétrons diferentes. Aqui está o campo, ó. Campo cuja frequência é zero, sem vibrar. Frequência não, é uma frequência igual a zero. Não vibra. Agora vamos pegar, em um determinado momento, um elétron M0 vai aparecer. Quando um elétron M0 aparece aqui, ele faz isso aqui, ó. Ele vibra intensamente, que parece uma partícula sólida. Então, uma massa M0, um elétron, tá? Com a massa M0. O que é um elétron M1? Frequência mais baixa, ele está caindo a frequência aqui, ó. Tá? Onde F1 é menor do que F0. Então, vai ter o M1. O M1 vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ser um objeto, quando a frequência diminui, o comprimento de onda aumenta. O comprimento de onda aumenta, ele perde a característica de um objeto sólido. Quando ele vibra muito rápido, parece um objeto sólido. Quando ele cai a frequência assustadoramente, o comprimento de onda expande e esse objeto tem uma característica muito menos sólida. Então, isso aqui seria o M1. E o que é um elétron agora vibrando numa frequência M2 aqui? Pior ainda, ó, o elétron ele vai fazer mais isso aqui. O comprimento de onda é muito grande. Ele vai ficar mais... Ou seja, a densidade dele vai cair assustadoramente. É como se ele não existisse. Esse elétron vai atravessar a parede, ele vai atravessar tudo. Certo? Então eu tenho uma massa M2 aqui de um elétron também. E tudo é elétron. Eu simplesmente teorizei, e tudo no mesmo campo, hein? Está conectado pelo mesmo campo. Eu simplesmente quantizei a massa. Agora eu vou pegar toda essa teoria e vou transformar ela em astrofísica dos planetas, das estrelas. Vou apagar. Não tem jeito. É a astrofísica dos planetas. É uma astrofísica moderna que só os ETs e os espíritos sabem que ela é assim. E a vida existe nessas outras realidades. Esse é o ponto-chave da questão. Então, eu tenho aqui o planeta Terra. Em termos de densidade, todos vocês sabem que o conceito de densidade, né, a densidade de um corpo é a massa dele sobre o volume. Ok? Tá? Logo, eu tenho a densidade do elétron, se você pegar a massa dele e dividir pelo volume aparente que ele ocupa no espaço, se a gente calcular uma região, você tem uma densidade do elétron zero, né? Com a massa M0. O que aconteceria com o elétron D1? Se ele tem uma massa M1 muito menor e ele tem um volume muito maior. Por que maior? Porque ele expandiu. Ó, além da massa ser menor, ele vai ocupar um volume muito maior no espaço, esse elétron. Então, a densidade cai assustadoramente. Então, veja bem, vocês já misturaram no colégio, vocês foram lá brincar, pegaram um becker de vidro assim, tá? E foram misturar líquidos não miscíveis com densidades diferentes. Então, você coloca água. Ele enche até aqui de água. Aí depois você coloca óleo. Aí você vai ver que o óleo não se mistura com a água e eles têm superfícies bem definidas. Aí você coloca um outro líquido não miscível, que ele vai formar uma outra camada. E sempre vai ter uma camada muito clara que separa esses líquidos. Porque eles têm densidade diferente e não se misturam. Agora você imagine a Terra tendo outra matéria, né? Outra matéria com densidades diferentes.
Então acontece assim, a mais denso vai para o centro, por gravidade. A menos densa vai formar uma outra superfície aqui, ó. Então essa é a primeira, presta atenção. Aí eu tenho uma outra superfície, que é feito com aqueles elétrons de outra densidade. E aí eu tenho, mais uma vez, uma outra. A Terra seria uma casca de cebola, como se fosse uma cebola. Mas só que, veja bem, aqui está nós aqui, ó, nessa superfície aqui densa, feita dessa matéria densa. Aqui a Terra, então, teria outras superfícies, ó. Teria outras superfícies mesmo, isso aqui é matéria. Né? Por quê? Se eu uso essa teoria que eu acabei de falar, assim, para o próton, para o elétron, para o nêutron, eu posso dizer que existe um átomo, né? O átomo inteiro, átomos inteiros, com massa M1 menor que M2, né? Não, ao contrário. M0 maior do que M1, maior do que M2 e maior do que M3. Por quê? Eu posso ter átomos agora, moléculas, tudo que tem aqui, eu posso ter aqui. Então é por isso que existe uma biologia, existe matéria, existe animais, existe tudo após a morte. Porque na verdade ninguém morreu. Então, dessa forma, usando o nosso lar, usando toda coisa espiritual, essa matéria aqui, essa primeira superfície da Terra após a crosta, está a cerca de uns 500 quilômetros de altura. Ela está bem alto mesmo. Por isso que nas linguagens esotéricas o céu fica lá para cima. E o inferno fica para baixo. Porque tudo que é mais denso tem mais dificuldade. Tudo que é sutil, leve, que a gravidade às vezes nem atrai, às vezes até flutua. Você solta uma pena na atmosfera, lá, ó. Imagine um corpo espiritual feito de uma massa tão menos densa que essa massa ela ficaria, ó, quase que flutuando. O campo gravitacional não ia atrair nem tanto ela mais. Né? Então aqui, nesta superfície, estariam as cidades astrais. Nós teríamos uma outra superfície da Terra feita de matéria, só que em níveis quânticos diferentes. Mas está aqui no mesmo espaço. Agora fala, mas por que os físicos não detectaram? Não detectaram porque a radiação, a gente só olha para o espaço com o telescópio e a gente só estuda a radiação eletromagnética que vem do espaço, mais nada. E a radiação eletromagnética ela atravessa isso aqui e chega nos telescópios aqui. Ela não interage quase com isso aqui. Que a matéria é tão sutil, tão menos densa, que o raio de luz atravessa como se não existisse nada ali. Então, para o físico não existe mais nada, a não ser a própria atmosfera feita de oxigênio denso, do nível quântico zero, que a gente chama aqui para entender. Então, nós podemos entender uma coisa muito interessante, que é uma teoria que os espíritos nos ensinam. A vida biológica ela vem de cima para baixo. Ó. A vida existe aqui nesses níveis, primeiro. E essas inteligências é que vão povoando e construindo formas de vida em níveis mais densos nos planetas. Esse é o grande salto estrutural que a gente tem que dar na física. Dessa maneira, nós conseguimos criar uma ideia real, concreta, da vida após a morte, das cidades astrais, e que a vida existe plantas, aqui existe oceanos, montanhas, seres vivos, plantas, animais, nesses outros níveis também. Vocês estão entendendo? Claro que a biologia é outra. Mas os átomos são os mesmos, as moléculas são as mesmas, iguaizinhas aqui. Só que elas são expandidas a ponto de se tornarem tão sutis que não é percebida pelas nossas tecnologias atuais. Ok? O grande boom vai acontecer nesse planeta quando a física detectar
tudo isso. Mas isso vai ter que ser uma colher de chá dos ETs e uma colher de chá do plano superior que dirige tudo isso aqui. Os espíritos começarem a materializar e mostrar para eles que eles existem e conversar com os físicos. E mostrar que essa realidade existe, que existe vida além dessa e que existe uma física toda, uma natureza toda, um universo de matéria toda, num nível tão sutil, tão sutil, tão sutil, que esse corpo denso, essa densidade não percebe. E a diferença está em quantizar a massa. Só em quantizar a massa. A energia associada à massa. Que é uma teoria de Einstein, e nós podemos fazer isso. Olha, eu fiz essa conferência no Instituto de Física de São Carlos, uns 10 anos atrás, em muitos lugares. Nossa, os físicos quebraram o pau comigo, tudo quanto é lado, mas ninguém conseguiu achar um erro na minha teoria. A única coisa que eu falo, a sua teoria é legal, bonita, fechada, tem lógica, agora prove. Aquela velha história, né? O Einstein, você sabia que o Einstein nunca provou que ele estava com a razão? Por que o Einstein nunca provou que ele estava com a razão? Porque o Einstein é um físico teórico. O físico teórico senta numa escrivaninha e faz as teorias. Quem é que prova que as teorias de um físico funcionam ou não? O físico experimental. Só que aí você tem que gastar bilhões de dólares, montar um experimento, montar um puta laboratório para começar a investigar coisas nessa direção. Os caras não estão montando trilhões de dólares para montar aquele CERN lá, para pesquisar essas coisas todas lá? Você está pensando, essas pesquisas não é pesquisa de um cara provar, não. Você tem que juntar dezenas, centenas, milhares de cientistas, bilhões de dólares investidos para você dar esse passo científico a mais. Eu construí um modelo teórico, agora vocês se lasquem aí para demonstrar em laboratório, teoricamente, como é que faz. Isso não é um trabalho da física teórica. O Einstein nunca demonstrou nada. Você está entendendo? Quem demonstrou as teorias de Einstein foi o Sir Eddington, né? O Sir Eddington, que era um astrônomo, que provou que a teoria de Einstein estava correta quando observou o eclipse e tudo mais. Mas não foi o Einstein que foi lá medir e fazer as medidas. Porque o Einstein não é físico experimental, ele nem sabe trabalhar com eletrônica, nem sabe montar um equipamento de laboratório, essas coisas todas. Isso aí tem especialidade dentro da física. Então a minha teoria é essa, é um modelo teórico. Inclusive, né, os físicos falavam, Laércio, prova que você está certo. Eu brincava com ele, dava pra dizer, mas prova que eu estou errado. Para provar que eu estou errado, ele vai ter que montar um puta aparato experimental, gastar milhões de dólares para provar que eu estou errado. Mas também pode provar que eu estou certo. Vocês estão entendendo? Ó, o Einstein, eu vou dizer uma coisa, o Einstein, na teoria de relatividade dele, ele demonstrou que o campo gravitacional ao redor de corpos celestes poderia oscilar. O que é oscilar? Criar uma onda gravitacional. Quando a estrela tivesse algum problema de explosão ou de variação de massa, de volume, de densidade, ou desse uma explosão muito violenta, poderia ser gerado uma ondulação gravitacional. Isso era teórico. Nunca ninguém tinha provado isso. Nunca ninguém tinha medido. O Einstein fez isso em 1916. Olha, só há um ano atrás aqui, que nós medimos pela primeira vez uma onda gravitacional vindo do espaço. Então é assim que funciona. O físico faz uma teoria, a teoria dele só vai ser demonstrada 100 anos depois, 200 anos depois, vai saber ela quando. Em termos experimentais. Né? E agora, né, vocês viram que recentemente os telescópios do Paranaguá, aí do Chile, detectaram ondas gravitacionais intensas vindo de um sistema binário em colapso. Né? Colapsando um sistema binário, e aí gerou exatamente toda essa onda da maior notícia do ano, astrofísicos brasileiros envolvidos também nessa pesquisa da USP, né? Que foi um boom aí, porque mais uma vez se confirma e assiste ao vivo, né, o colapso de um sistema binário de estrelas impactando e gerando radiação gama, gerando pulso gravitacional e sendo detectado aqui na Terra ao vivo isso. Isso é uma coisa fantástica. Em termos de física é. Mas eu tenho certeza que quando vocês viram a notícia, você fica, pô, mas que caso, isso é coisa difícil. A vida de vocês não mudou por causa disso, nada mudou. Porque é uma coisa específica do mundo do físico, do mundo do astrofísico, do mundo do cosmólogo. Mas para nós vai reforçando uma série de coisas. Né? Então essa é uma teoria lalaísta construída pelo professor Laércio, que a Terra tem várias superfícies, e nessas superfícies se constrói cidades, tem montanhas, vales, oceanos, tem forma de vida, e por isso as inteligências mais avançadas, da mesma forma, a consciência
eu não vou ter tempo de falar da consciência. Nesse curso eu vou falar sobre a consciência usando essa mesma teoria da física quântica para mostrar como é que uma consciência habita esses planos superiores e como é que a consciência também é mais expandida, ela interage mais, percebe mais, e a gente vai colocar inteligência nisso tudo. Tá? Então, dessa maneira, nós conseguimos mostrar para céticos que o espírito não é fantasma. O espírito é matéria. É um objeto real. Pode-se medir a massa dele. Pode-se pesar o espírito numa balança. E muitos cientistas já tentaram fazer essa experiência. Pegar um cara que estava morrendo, mede a massa dele com uma perfeição incrível, com variações de decimais da casa. E a hora que o cara morre, que o espírito vai embora, sai do corpo, há uma variação da massa. Muito pequena, mas medível. Provando que eu também não estou errado, que o espírito tem massa. E que todos os corpos que estão nessa dimensão têm massa também. Mas uma massa muito pequena. Porque quando o corpo se expande, há um salto quântico de densidade de massa. A massa, o elétron se estabiliza em vários níveis. Aí na física, nesse curso que eu dei lá na CTU, um aluno falou, professor, escuta aqui, mas não teria para cima? Lembra que eu coloquei o -1 lá, na minha escala? Ou seja, você tem uma ideia, não tem elétron mais denso do que esse? E que vai acontecendo uma densidade para cima também? Eu falei, tem. Aonde? Muito simples. Em núcleos de estrelas de nêutrons, corpos celestes extremamente massivos na galáxia, pode carregar massa de prótons, elétrons e nêutrons num nível quântico acima desse que a gente conhece e ter uma matéria extremamente mais densa, um átomo muito mais denso e um elétron muito mais denso, um próton muito mais denso em níveis quânticos superiores de massa. Tá? Isso transforma aquilo que era espiritual, aquilo que era transcendental, aquilo que era esotérico, aquilo que era místico, numa possibilidade extremamente clara, científica e real da existência de uma outra realidade ao nosso lado, ao redor de nós. Porque existe um outro planeta desconhecido aqui mesmo na Terra. Qual é o planeta desconhecido? Essas superfícies que se constrói civilizações, sociedades avançadíssimas, cidades com bilhões de habitantes, olha que louco, ó, cidades com bilhões de habitantes existindo nessas superfícies aqui, e o homem aqui nessa densidade da matéria, jamais percebendo a realidade dessas existências. Quando eu falei isso, os físicos queriam me matar, né? Falaram, você é louco, você viu isso? Pô, isso aí é a descoberta da pólvora. Claro que é. Mas você acha que os espíritos não me ajudaram a fazer isso? Você acha que os espíritos não deram uma dica de como eu teria que fazer? De como eu teria que mostrar para as pessoas? Só que eu tive que estudar muita física para isso, tá? Essas demonstrações aqui, usando matemática simples, eu posso usar as equações de Schrödinger, posso fazer um monte de coisa. Entendeu? Mas de Broglie fez a coisa simples. De Broglie só aplicou a teoria da relatividade, aplicou umas coisas em cima dessas teorias dele, né? Mediu pela primeira vez a quantidade de movimento de uma bola, ou seja, a energia, o comprimento de onda associado a objetos de massa grande aqui, ele fez tudo isso. Vocês fizeram essas brincadeiras, né? Pegar uma bola de futebol, lançar com velocidade e calcular a quantidade de movimento dele, calcular o comprimento de onda associado a ela. Né? Então, isso é possível, você pegar uma massa e calcular o comprimento de onda associado a ela e a frequência associada a ela. Ok? Então, basicamente, pessoal, em termos teóricos, eu tentei simplificar ao máximo. Bate, se tiver perguntas, vamos conversar com o público. Professora Érica, ela pergunta que em uma das suas palestras você disse que fazem uns 30 anos que nada de novo é liberado na física. Chegamos no limite de nossas possibilidades humanas neste ciclo em relação à física? Olha, e isso não é eu que estou inventando essa história, tá? Eu participei de muitos congressos de física, congresso de fronteira da ciência, até hoje ainda vou a alguns congressos e tal. E a coisa é a seguinte, ó. A física chegou num ponto que os físicos, para entender a dinâmica da matéria em níveis mais sutis, teriam que ampliar a consciência. E os físicos não estão ampliando a consciência. Então, a matemática está se tornando tão abstrata, tão abstrata, tão abstrata, e o universo tão abstrato,
que as inteligências humanas não conseguem mais se abstrair e criar modelos e ideias de como está funcionando. Então os modelos começam a parecer absurdos e eles não funcionam. Vai fazer medida, ele não funciona. Você vê, estão tentando a teoria das cordas agora para explicar a natureza intrínseca das partículas elementares, os elétrons, os quarks e tudo mais, tá? Entendeu? É uma teoria moderna, mas é um objeto de vibra, são cordas que vibram. Mas ninguém consegue terminar. Começa a dar uma possibilidade matemática, vai dar 20 dimensão, 11 dimensão, matemática essas dimensões. E os cálculos se tornam altamente complexos. Por exemplo, quando o Einstein, olha só que louco, quando Albert Einstein publicou a sua teoria geral da relatividade, tá? Um dos grandes estudiosos que levou a sério a teoria dele, fez todas as pesquisas, foi esse grande matemático inglês chamado Sir Eddington, que ele era um astrônomo, um físico e um matemático de muita envergadura. Porque a teoria da relatividade de Einstein tem que ser um puta de um matemático para você entender ela, principalmente na época. E uma repórter, né? Teve uma repórter do jornal inglês na época, foi entrevistá-lo, o Sir Eddington, né? E fez a pergunta: professor, é verdade que existem somente 3 pessoas no mundo que entendem a teoria da relatividade de Albert Einstein? O Sir Eddington parou com sua cabeça e falou assim: quem é esse terceiro que eu não conheço? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É como se ele falasse: só tem eu e o Einstein que entende esse treco. É só ele que está estudando isso. A complexidade matemática, a complexidade teórica envolvida era de tal envergadura que não era para qualquer um, não. Então, mesmo os outros físicos fudidos da época, os matemáticos, não entendia o que o Einstein queria dizer com aquelas equações. E calcular e demonstrar como o Einstein fez. Então, a física ela se tornou algo para poucas pessoas. Para 3 ou 4 pessoas conversarem e dialogar. Os caras que estão na fronteira com isso, 3 ou 4. É como, né, você pegasse meia dúzia de médiums aí que tem contato com o ET, que tem contato com o espírito, que também fica um universo exclusivo. Os físicos ficam naquele universo exclusivo, na fronteira do conhecimento, meia dúzia de físicos, e esotéricos e místicos iluminados num canto do mundo, vendo o mundo de outro jeito. E todo o povão, todos nós aqui vivendo numa outra realidade mais abaixo. Então, é verdade o que você disse. A mente humana, ela chegou num nível que a física não avança mais. Ou nós demos um salto quântico na consciência, tentamos trazer uma outra percepção extrasensorial para o ser humano e para os cientistas, senão a física não avança. Ela não sai do lugar. Porque tudo que você está vendo hoje, celular, televisão de plasma, LCD, certo? Tudo não passa de uso da física quântica lá de trás que está sendo desenvolvido em termos tecnológicos. Nós pegamos, digitalizamos, mas tudo é chips, tudo é coisa conhecida, tudo são microprocessadores, tudo isso são tecnologias em cima de saltos quânticos convencionais, que a gente já discutiu lá atrás. É a aplicação da física quântica nos tempos modernos. Mas vou dar uma dica para vocês. A teoria da relatividade de Albert Einstein não tem nenhuma aplicação tecnológica até hoje. Nenhuma. Ela é totalmente teórica, serve para a gente entender o universo, o cosmos, as galáxias, serve para a gente entender e discutir uma série de coisas, evolução, mas aqui, no dia a dia prático nosso, nevermore. Basicamente, a única dessa equação que sai fantástica é a bomba atômica. A energia atômica, sim, mas a energia atômica é parte da teoria de Einstein. Porque é a física quântica que domina todos os ciclos de estudar o núcleo atômico, as forças atômicas para gerar energia atômica, é a própria bomba atômica, é a própria bomba H. Tá? Mas a teoria de Einstein tem um pé ali. Certo? Mas, e aí por diante, né? Você está entendendo? Não há aplicação. Então, realmente, se o cientista não tiver uma expansão da consciência, um insight, uma coisa maior, a física não anda. Tem mais perguntas? Vamos lá, Patrícia. Espíritos que nascem na Terra com facilidade de aprendizado em matemática, física e química tiveram experiências na vida anterior ou trouxeram de aprendizado no plano astral? Olha, a vida continua no plano astral. Muitos grandes cientistas que vieram para a Terra e fizeram toda essa revolução eram pessoas que no mundo espiritual eram grandes gênios. Eles encarnaram para fazer essa revolução. Eles encarnaram a mando do comando planetário. Então, é uma época que você consegue colocar grandes cientistas, grandes inteligências, e eles fazem essas revoluções do conhecimento humano. Porque o comando astral permite, né?
Então tudo é controlado. Assim, por exemplo, a ciência não descobre mais nada. Por quê? Porque o Plano Astral não encarnou ninguém com uma puta abertura para fazer uma puta revolução científica. Né? Porque a revolução agora, o grande salto dessa civilização vai ser a revolução espiritual. Não é uma revolução científica, é uma descoberta de uma realidade que eu estou tentando colocar para vocês aqui. Que todo médium vive, que todo espiritual vive. Mas a gente tem que colocar isso para todo mundo. Não pode ficar na mão de meia dúzia de médium só. Todo mundo tem que viver essa realidade subjetiva, que é a era da luz. Descobrir vida após a morte, todo mundo não vai ter mais medo da morte. Todos os paradigmas da ciência vão mudar em função dessa visão de uma descoberta de algo que está aí. Que a gente vai perceber que Einstein está vivo, que todos os grandes cientistas estão vivos, De Broglie está vivo, todos os grandes cientistas estão vivos. Inclusive, De Broglie morreu faz pouco tempo. Né? 1980 e pouco que ele morreu. Tá? Professor, o processo de quando morremos é o mesmo, porém invertido? Como se dão esses processos de nascer, morrer e essa migração? Na verdade, se a gente pensar que a grande inteligência do universo está no mais sutil, e à medida que vai se adensando, a inteligência vai se adensando também, e o indivíduo tem uma noção de individualidade. Então, na verdade, esses corpos biológicos, toda a biologia da superfície de um planeta, ela é implantada por inteligências que existem aqui em cima. Então não há evolução darwinista. Quando a gente começar a construir essa teoria, a evolução darwinista vai cair por terra. A teoria de Darwin vai cair por terra. Porque nós vamos demonstrar que o espírito, a consciência, não é fruto de uma evolução biológica do cérebro, que vem de bilhões de anos ao acaso aqui na Terra. Não. Né? A vida, ela é uma intervenção inteligente de fora, uma construção de fora. E a consciência existe independente desse corpo. Eu existo fora do corpo. Eu não dependo de um organismo biológico. Isso mata e destrói a teoria de Darwin. Tá? E essas coisas estão para acontecer. Muitos biólogos já estão conscientes disso. De que a teoria de Darwin não explica saltos evolutivos. Que teria que ter uma interferência de inteligência avançada, externa, para mudar espécies. Né? O cara está no mar, vai para a Terra, da Terra sai voando no espaço. Isso é mudança de espécies radicais. E, naturalmente, não se faz isso. Não se explica essas mudanças. E outro, o próprio ser humano aparece pronto aqui na Terra. Não há o elo perdido entre o homem e o macaco. Tá? Então, nós estamos para mudar radicalmente toda a ciência no planeta. Não só a biologia, mas tudo. A física, tudo estamos para mudar. Né? Com a descoberta da espiritualidade, com essa descoberta aí simples. Da vida em outras superfícies da Terra. Não é outra dimensão não, tá? É em outras superfícies de densidade diferente da Terra. Será possível a transcomunicação, assistir pela televisão, ver o outro lado? Opa, é só a gente desenvolver mais teorias. Os espíritos têm que querer. O problema nosso é que os espíritos não querem. Porque se os espíritos quisessem, eles materializavam aqui e conversavam com nós. O negócio é o seguinte, a fórmula é essa. Ó, faz essa máquina aqui desse jeito que vocês vão falar com nós. Vocês vão pegar uma câmera e construir uma câmera que vê espírito. Certo, aí o Lalá está aqui, o espírito aparece aqui do lado e vocês vão ver, o Lalá tem um espírito do lado do Lalá. Porque a câmera está captando a radiação que esse espírito emite. Então é tudo uma construção teórica. Se essa matéria existe, agora o CIS vai ter que construir um detector dessa matéria. Essa matéria tem que irradiar alguma coisa. Então eu tenho que construir um detector dessa radiação para pegar a imagem dessa matéria, desses objetos que estão na outra realidade de massa. É só isso que vai ter que ser feito. Mas as pessoas vão ter que levar a minha teoria a sério para construir tudo isso. Ninguém vai investir, ninguém vai construir. As pessoas têm que entender que isso existe. Né? Aí gasta-se bilhões de dólares para montar essas tecnologias. Não é essa transcomunicação que você pega um radinho, liga lá e espera o espírito falar. Aí não é transcomunicação real. Aí você está esperando o espírito entrar na sua realidade. E não nós que descobrimos tudo e entramos na realidade do espírito, independente do espírito. Tá? Professor, o estado físico do fogo é igual no plano espiritual ou no plano denso? Espírito pode se queimar? Não. Por exemplo, o fogo nosso aqui é uma reação química, gera calor, só isso, é uma reação química o fogo. Ok? O espírito passa através da fogueira, passa através de tudo, não tem problema para ele. Ele não vai se queimar com esse fogo nosso aqui. Só que o espírito tem sensação de frio, de calor, o espírito tem essas sensações. Só que não é tão violenta quanto a gente tem. Mas você não viu que quando no nosso filme Nosso Lar, aquela menina que já estava adaptada, queria descer por causa do noivo, é a mesma coisa. Você tem uma entidade que está aqui
com chakras, tudo harmonizado, a biologia do corpo astral, porque o corpo astral tem uma biologia. Ele fica doente, por isso que tem hospital no plano astral, porque o espírito fica doente, ele fica desequilibrado também. Só que ele não morre do jeito que a gente morre, mas ele fica muito mal, ele fica muito doente. Porque ele já morreu desse corpo físico. Ele abandonou o corpo físico. Então, quando essa menina tentou descer, ela vai descer uma densidade, é como se ela fosse para o fundo do oceano. Né? Aí ela começa, o corpo biológico dela, astral, começa a se perturbar, porque já não está mais adaptado, tal, e ela passa mal, fica doente, os caras têm que resgatar ela, levar para cima. Por isso que tem que saber, os espíritos mais conscientes sabem como descer aqui, sabem como passar essas densidades e interagir com a gente. Tá? Professor, se um campo eletromagnético é um vetor perpendicular a uma corrente elétrica, será que um fluxo eletromagnético não teria como vetor perpendicular um campo gravitacional? Ixi, que pergunta mais louca, cara. Ó, o lance é o seguinte, quando você vai trabalhar, ó, eu não quero... Quando você vai trabalhar com teoria da gravitação, não se usa vetor mais, tá? Não se usa vetor. Porque nós usamos uma matemática em 16 dimensões. Ó, a matemática é 16 dimensões, é uma matriz 4x4. Tá? Então, é uma matemática tensorial. Então, não é vetor mais, é tensor. Certo? Então, não é perpendicular. Ou seja, não é um vetor perpendicular. Então, o vetor não se usa mais em geral. Então, toda vez que vai construir uma matemática para explicar como a onda eletromagnética interage com o campo gravitacional e vice-versa, para mostrar que são de mesma natureza e criar a teoria de campo unificado, você não usa mais o conceito vetorial, você usa o conceito de tensor. Isso é a matemática difícil. O Einstein não sabia essa matemática também. O Einstein teve que procurar um matemático alemão, não, russo, chamado Riemann, e pegar a matemática que esse cara tinha criado, uma matemática sofisticada para superfícies curvas. E de um outro russo chamado Lobachevsky, que tinha feito uma matemática para uma curvatura negativa, umas coisas muito loucas. E aí, não existe mais sistemas de eixos ortogonais com 90 graus, cara. Os sistemas de eixos são todos fora de 90 graus, né, porque as superfícies são curvas, as estruturas são curvas, e você não pode usar mais vetores. O conceito de vetor cai por terra e você vai usar um conceito chamado tensor. Tá explicado? Professor, há em nós, portanto, as duas matérias juntas pelo cordão de prata, enquanto estamos ligados, a diferença de quando nos desligamos, morremos, onde o cordão de prata fica conectado? Então, veja bem, quando o nosso corpo espiritual, que é feito daquela matéria, ele se conecta com o corpo físico, tem que ter alguma parte que há uma conexão. Ele foi fabricado para isso, esse corpo foi fabricado para conectar o corpo astral. Quando nós deitamos na cama à noite para dormir, a gente se afasta, o corpo astral sai. Mas tem que ter uma ligação, e essa ligação é feita por uma conexão, por um plug, é como se fosse um fio, um cabo. A morte é cortar esse cabo, cortar totalmente a conexão do corpo astral com o corpo físico. Quando essa conexão é cortada, todas as funções biológicas desse corpo paralisam, elas param. É como se esse corpo só existisse com a conexão do espírito. Se você cortar a conexão do espírito, o controle, a zona de controle para de funcionar, os órgãos param e há a morte e esse corpo vai à podridão. Então o controle está no espírito desse corpo biológico. Então todos os seres vivos têm espírito de alguma maneira acoplado. Os animais, os insetos, todos têm uma forma espiritual acoplada. O estado meditativo ocorre algo com os elétrons para ficar em estado mais sutil, vibrando em menor frequência? Não o do corpo, mas o da consciência. É o que a gente vai discutir, porque agora eu fiz um modelo para explicar as cidades astrais, mas você tem que explicar a vida agora aí, a consciência, a vida mesmo. Nenhum físico fez isso até hoje. Nenhum físico conseguiu colocar a vida em teoria física, em teoria matemática. Você tem que explicar a origem da vida, a origem da consciência, daquele cara que sente, pensa, existe, tal. Está onde? É feito de que matéria a consciência? A consciência é feita de matéria? Ela é um objeto material ou é um objeto tão abstrato que a gente não sabe o que é essa consciência? É isso que nós vamos discutir nesse curso. Participe desse curso com a gente com 10 aulas, que começa nessa segunda-feira. Entra no nosso site, faz sua inscrição, gasta um dinheirinho aí, investe aí, mão de vaca, né? Investe aí nesse curso que nós vamos discutir coisas fantásticas de física avançada
E de que vai ser o futuro. O futuro vai ser isso, cara. A consciência vai ser descoberta, o espírito vai ser descoberto, o plano astral vai ser descoberto, a física vai ter que descobrir, não tem outra saída para a ciência. Mais cedo ou mais tarde ela vai dar de cara com os espíritos, dar de cara com os ETs que já estão mortos. Né? Aí vai ser toda essa revolução do conhecimento. E quando você morrer, você já vai ter a de letra do outro lado lá, né? Vai chegar lá dando uma aula de física quântica para a turma do plano astral. Porque nós temos que estruturar a consciência nisso tudo. Essa é metade da minha teoria. A segunda parte da minha teoria é eu tenho que colocar a vida, eu tenho que colocar a consciência, eu tenho que explicar de onde vem o espírito, de onde vem a consciência. Por que a consciência é um objeto quântico também e pode ser tratada com leis da matemática da física quântica. Considerando a Terra como uma partícula, poderíamos considerar a frequência de ressonância de Schumann como a sua frequência de vibração? Não, nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ressonância de Schumann é uma batida do campo eletromagnético da Terra, que entra a ionosfera e a superfície. É uma coisa que não tem nada a ver com essa frequência de massa da estrutura do átomo. É outra coisa. Não mistura as estações. Tá? Os planetas do sistema solar têm essas camadas de frequência, como aqui na Terra? Tem. Essa lei é universal. Todos os corpos da galáxia têm essa matéria. Porque os físicos não detectaram da galáxia inteira essa matéria. É matéria escura. Entendeu? Então essa matéria ela faz parte de outras galáxias, do universo inteiro. É uma lei universal essa que eu estou fazendo. Estou fazendo aqui na Terra, no Brasil, em Limeira, mas ele é universal. Da mesma forma que a lei da gravitação, ela funciona para a galáxia inteira. Né? Então essa lei, então Marte vai ter isso, Júpiter, as luas, a nossa lua. Por isso que você pode entender que em Marte pode ter vida, não em Marte, mas tem vida nessas outras superfícies. Em Vênus, a atmosfera é muito louca, não dá, mas aqui pode ter as condições completamente diferentes para o espírito viver, para uma forma de vida espiritual. A grande sacada é a vida em outra superfície de matéria dos corpos celestes. Isso é uma teoria astrofísica nova. Professor, que tipo de aparelho humano teria que ser desenvolvido para captar esses outros planos da matéria menos densa? Aí é que está, né? Aí é que está. Você viu, os aparelhos teriam que ser muito sensíveis para detectar uma faixa de medida, né, que às vezes não estão prontos para isso ainda. A gente tem que sentar com engenheiros eletrônicos, com cientistas. Nós teríamos que entender, criar uma teoria mais consistente do que tipo de onda essa energia emite. Quando há uma mudança de densidade, que tipo de radiação esse corpo emite, para podermos construir equipamentos detectores disso. Tá? Nunca se faz aparelhos detectores sem antes existir uma teoria em função do objeto. Tá? Ninguém fez rádio, ninguém construiu rádio, nem onda de rádio, antes do Hertz estudar as frequências, a radiação eletromagnética. E de poder criar radiação eletromagnética em laboratório. Tá? Aí depois se construiu detectores, aí fez o rádio, falando à distância. Aí pegava essa onda de rádio, aí digitalizamos ela, criamos transmissões digitais, mas não passa do rádio antigo ainda, feito pelo Tesla lá atrás. O Tesla é o grande inventor do rádio, não é o Marconi. O grande inventor do rádio, tudo isso aí, toda essa telecomunicação moderna é o Tesla. O Tesla é o cara. Vamos lá, última pergunta então, Patrícia. Última pergunta. Professor, as emoções podem influenciar na eletrosfera a partir desta teoria? As emoções podem interagir? Podem influenciar na eletrosfera. Na eletrosfera. Bom, então, veja bem. Nós fizemos um congresso na Unicamp com todos os cientistas em 1983 com o seguinte título: Interação, Mente, Espírito e Matéria. Tá? Olha só, aberto pelo reitor Pinotti na época da Unicamp esse congresso, mais de 500 cientistas. E depois, no ano seguinte, a Unicamp patrocinou um internacional, trazendo cientistas do mundo inteiro com o mesmo tema. A discussão era, será que a nossa mente pode interagir com a matéria e criar uma interação? Como é que essa interação se dá? E olha, e nesse congresso eu levei o Gasparetto fazer pintura mediúnica,
Eu contratei o General Show a falar sobre disco voador, ufologia. Sabe? O Valdo Vieira para falar sobre projeção astral e vida após a morte. Num congresso dentro da Unicamp. Você está entendendo o que eu estou falando? Então é óbvio que nós cientistas, nós sabemos que de alguma maneira a consciência interage com a matéria, interage com os elétrons, interage com os fótons, interage com tudo. Mas como isso se dá, a gente não sabe ainda. Esse é o ponto-chave da questão. Senão já teríamos construído detectores e aparelhos, né? E detectaríamos os espíritos também, que pinta através do Gasparetto, que o Valdo Vieira vê com a evidência perfeita que ele tinha, né? Então é isso. Pessoal, muita paz, muita luz. Deixa eu fazer uns convites antes de eu encerrar aqui. Tá? Além desse curso, né? Amanhã nós vamos aqui às 4 da tarde, fazemos um seminário especial de 4 horas e vamos falar sobre as possibilidades de uma guerra nuclear no mundo, de uma terceira guerra mundial, e o que faríamos para sobreviver numa guerra nuclear. Então eu vou ensinar todas essas questões da física, da matemática, radiação, tal. Vou ensinar todas essas coisas para vocês, porque eu fui o cara que fez o primeiro manual brasileiro de sobrevivência à guerra nuclear lá na década de 80. Tá? Eu tive que fazer um estudo na Unicamp, na parte da física nuclear, sobre os efeitos de uma guerra nuclear para o Brasil. Eu tive que fazer, foi um trabalho que eu fiz dentro da física, né? E a partir disso eu peguei esse material de estudo e nós fizemos um livrinho que fala tudo como que é os efeitos de uma guerra nuclear para o Brasil e como sobreviver caso aconteça uma guerra nuclear. Tá? Então, em cima desse meu livro aí, que chama Manual de Sobrevivência à Guerra Nuclear, nós vamos dar uma palestra amanhã, vamos discutir todo esse caso da Coreia do Norte, todas essas grandes ameaças, vamos discutir as armas modernas de destruição em massa, que são além das armas nucleares que estão aí, e nós vamos estar discutindo tudo amanhã, né, nesse curso de 4 horas, que começa às 16 horas, tá? Tem uma taxinha aí de R$100 aí, você tem alguma coisinha aí para você participar, para ajudar o nosso trabalho também, né? A gente faz bastante coisa de graça, tá? Mas de vez em quando a gente tem que fazer umas coisas para sustentar o nosso trabalho, tá? E no feriado de finados, na próxima semana, nós estaremos com um encontro maravilhoso em São Tomé das Letras, em nosso ashram, lá nas montanhas. Nós temos vagas ainda, as últimas vagas, corram para alojar conosco lá. Nós vamos ter, e o tema é Encontro com a Nossa Alma Perdida. Então nós vamos estar voltando interiormente à nossa alma, tentando descobrir por que 86% das almas encarnadas hoje na Terra estão na primeira encarnação. Nós vamos discutir exatamente trazer essa alma à tona, seu foco de nossas vidas, e não mais a matéria, e sim a alma dominar. Nós vamos falar de ufologia, nós vamos ter vigílias ufológicas noturnas, prática de tai chi, bate-papo com o professor Laércio. Então é uma vivência de 4 dias maravilhosos em São Tomé das Letras. Entre em nosso site, que é www.laerciofonseca.com.br, e você vai ter todas as informações de nossos cursos, de nossas palestras, de nossas vivências aqui em Limeira, e aonde a gente vai estar com a nossa programação. Ok? Então, namastê, muita paz, muita luz a todos, e até um próximo encontro, pessoal.